Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. Estamos mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, programa hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio. Galera, só para recapitular o que a gente vem estudando aqui com vocês, é a geometria espacial, né? Estamos estudando alguns sólidos geométricos, começando com os corpos redondos. A gente já falou aqui do cilindro, né? Já falamos aqui do cone e estamos falando da esfera, tá? Terceiro corpo redondo que a gente está trabalhando aqui com vocês. Sempre aquela dica, para quem não acompanhou as aulas anteriores, vai lá na plataforma, no canal do YouTube e assistam, acompanhem todo o conteúdo que já foi abordado sobre esse assunto, tá? Hoje a gente vai falar de esfera, aquela aula de exercícios, né? Sempre a gente dá uma aula teórica, aborda teoricamente o conceito que a gente está trabalhando aqui e a gente traz alguns problemas, alguns exercícios para que a gente possa resolver aqui com vocês, ok? Então, muita atenção, pegue papel e caneta e vamos responder algumas questões aqui de esfera, beleza? Olha só, primeira questão, galera, questão bastante simples, né? Se uma esfera tem 12 centímetros de diâmetro, qual a área da superfície e o volume, certo? Beleza, galera, só prestar atenção que ele deu a medida do diâmetro, tá? Ele fala que o diâmetro é de 12 centímetros. Qual é a fórmula para calcular a área? Vamos calcular primeiro a área. A área de uma esfera é calculada pela fórmula 4πr ao quadrado, certo? Essa é a forma de calcular a área da superfície, né, de uma esfera, 4πr ao quadrado. Ele me deu o diâmetro, só que a gente sabe lá da geometria plana, né, que o diâmetro é a metade, é o dobro do raio. O raio é metade do diâmetro. Se ele está dizendo que o diâmetro é 12, o raio vai ser igual ao diâmetro dividido por 2. Ou seja, o raio vai ser 12 dividido por 2, que é igual a 6 centímetros. Então, a minha esfera tem 6 centímetros de raio, certo? Beleza, agora vamos só substituir os valores na fórmula, né? Então, a área A vai ser igual a 4π, vou deixar o π assim mesmo, multiplicado por 6 elevado ao quadrado, certo? Então, você vai ter que a área vai ser igual a 4 multiplicado por π, multiplicado por 36, que é o 6 ao quadrado. Bom, galera, aí basta você multiplicar esse 4 aqui pelo 36, né? Então, você vai ter que a área da superfície dessa esfera vai ser 144 π centímetros quadrados, né? Essa é a área da superfície dessa esfera, 144 π centímetros quadrados, certinho? E aí, agora vamos calcular o volume, né? Como é que é a fórmula para calcular o volume de uma esfera? O volume da esfera é calculado pela fórmula 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo, certo? Importante a gente memorizar a fórmula, tá? Então, volume, que é a parte, que é o espaço interno, né? É o quanto de espaço interno aquela figura tem, nós chamamos de volume, é dado por essa fórmula 4/3 de π vezes r ao cubo. Beleza? Então, vamos agora substituir os valores. V vai ser igual a 4 multiplicado por π multiplicado por 6 elevado ao cubo. Ok? Então, nós vamos ter o quê? 4 multiplicado por π, multiplicado por 216, dividido por 3. Dividido por 3. Beleza? Então, vamos fazer agora a conta aqui. Vamos multiplicar esse 216 por 4. 216 multiplicado por 4, né? Fica 6 vezes 4 dá 24, fica 4, vão 2. 1 vezes 4, 4 com 2, 6. 2 vezes 4, 8. 864, não é isso?
Então você vai ter 864π dividido por 3, certo? E abaixo agora você dividir 864 por 3, né? 864 dividido por 3, aqui vai dar 2, né? 2 vezes 6 para 8, com 2. Aí fica 26 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 6, 24, dá 2. E 24 por 3 dá 8, fica 288 π centímetros cúbicos. 288 π centímetro cúbico, galera, certo? Porque a área você mede 1 centímetro ao quadrado, né? A unidade de área é centímetro quadrado, que são 2 dimensões. Já volume que você multiplica 3 dimensões é o centímetro cúbico, beleza? Então, feito aí a primeira questão para a gente calcular aí a fórmula, né? Usar as fórmulas que são utilizadas para calcular a área e volume de uma esfera, beleza? Vamos lá, galera, para a segunda questão agora. Calcule o volume de uma esfera que a área da sua superfície é igual a 576 π centímetros quadrados. Olha só, ele está informando aqui quais são os dados do problema. Ele está falando que a área da superfície dessa esfera é 576 π centímetros quadrados. E ele quer que a gente calcule o volume, galera. Volume. Cadê a fórmula do volume mesmo? Está bem aqui do lado, né? Volume vai ser igual a 4/3 de π vezes r elevado ao cubo. Galera, aí você tem que olhar para a fórmula para ver se você tem os dados, tá? Para que você calcule o volume de uma esfera, você precisa ter o seu raio, tá? Eu tenho raio? Não tenho. Eu tenho a área. Ora, então vamos ver se com essa informação da área eu consigo encontrar o raio. Porque veja só, a área é 4πr ao quadrado, né? 4πr ao quadrado. Essa é a fórmula que calcula a área de uma esfera. Olha só, vou fazer o seguinte, eu vou substituir aqui o A que ele deu por 576. π igual a 4πr ao quadrado. Certo? Então, substituir a área pelo valor que ele informou. O que a gente pode fazer com isso? Olha, eu posso cancelar esse π aqui com esse π aqui, ó. Aí você vai ter 576 igual a 4r ao quadrado. Esse 4 pode passar dividindo, né? Você vai ter 576 dividido por 4 igual ao raio elevado ao quadrado. Certo? Então, turma, o que vai acontecer aqui, ó? R ao quadrado vai ser igual a 144. 144, que é a divisão de 576 por 4. R ao quadrado igual a 144. Quero saber o valor de R. Então, R vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 144. E a raiz quadrada de 144 é 12. Certo? 12 centímetros. Beleza? Então, turma, agora sim, ó. Se você já tem aqui, ó. Se você já tem o raio, tem como agora você calcular o volume. Tá? Porque eu precisava de quê? Eu precisava do raio. Ele não me deu diretamente, mas ele me deu a área. Tá? Então, com essa informação, eu consegui encontrar o raio. Aí, basta eu substituir agora na fórmula. Ó. O volume vai ser igual a 4/3 multiplicado por π vezes 12 elevado ao cubo. Quanto é 12 elevado ao cubo? Multiplicar 144 por 12, para ver quanto é que dá. Por que 144, pessoal? Porque 144 é 12 ao quadrado. Né? 12 ao quadrado vezes 12 é 12 ao cubo. Então aqui vai ficar 8. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 1, 1. Então nós temos 8, 12, vai 1, 7, 1728
vai ser igual a 4 terços de π vezes 1728, certo? Que é o 12 elevado ao cubo. Basta agora eu pegar 1728 e multiplicar por 4. Tá? 8 vezes 4, 32, fica 2, 1, 3. 2 vezes 4, 8, com 3, 11, fica 1, vai 1. 7 vezes 4, 28, com 1, 29, fica 9, vão 2. 1 vezes 4, 4, com 2, 6. Então, você vai encontrar aqui um volume de 6.912 π dividido por 3. Tá? Para finalizar nossa conta, eu tenho que pegar esses 6.912 e fazer a divisão por 3, né, galera? 6 por 2 dá 2, resta nada. 9 por 3 dá 3, resta nada. Baixou 1, não dá para dividir, bota um 0 e abaixo 2. Ó. Então fica 2.304. Meu volume vai ser igual a 2.304 π centímetros cúbicos. Certo? Esse é o volume, esse é o espaço interno desse meu cilindro. Beleza, galera? Então, uma questão que ele não te deu o raio de graça, né? Esse aqui é uma questão que você teve que descobrir o valor do raio a partir da área. Certinho? Então, vamos lá. Vamos para a questão de número 3 agora. O raio de uma esfera mede 4 centímetros. Um plano que secciona a esfera determina nela um círculo de 1 centímetro. Determine a distância do plano do centro da esfera. Galera, isso é uma questão mais de interpretação do que outra coisa. Você entendeu o que ele está te dizendo. Você vai ver que a conta vai ser bem simples. Tá? Então, ele falou que tem uma esfera. Tá? Então, eu coloquei aqui ó, o maior círculo da esfera. Certo? Então, ele falou aqui que tem essa esfera aqui de raio 4 centímetros. E ele falou o seguinte, ó. Um plano secciona, um plano passa sobre a esfera. Então, você tem um plano aqui, ó, que corta a esfera. Ó. Se ele corta a esfera, ele forma um círculo menor. É como se você estivesse cortando o pedaço de uma laranja. É isso? Você pega uma laranja e faz um corte nela, né? Então, você está fazendo uma seção. Aquela faca é como se fosse um plano que você está passando. Tá? Certo? Então, ele falou que ele faz... secciona e faz um círculo de raio 1. Esse raio aqui é 1 centímetro. É o raio dessa seção aqui. Tá? O que a questão pede é a distância desse plano para o centro. Ou seja, ele quer essa medida bem aqui. Ó. Aqui o centro da esfera maior. Certo? Círculo maior da esfera. Ele quer saber essa distância bem aqui, ó. Quanto é que vale esse D aqui, ó. Tá uma figura aí que a gente colocou aqui quando falou de seção meridiana. Turminha, olha só. Esse valor bem aqui é o valor do raio, ó, que ele me deu. O raio da esfera é 4 centímetros. Tá? Então, o que aconteceu bem aqui, ó? Eu tenho um triângulo retângulo. Tá? Uma questão de seção meridiana. Tá? A seção passou, a distância entre as duas seções, o raio do círculo da seção menor e aqui o raio do círculo da seção maior. Forma um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo você pode aplicar o teorema de quê? Teorema de Pitágoras, né, turma? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? 4 ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais D ao quadrado. Certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, 16 é igual a 1 mais D ao quadrado. Certo? Ou então, D ao quadrado igual a 16 menos 1. Aí você tem que o D ao quadrado é igual a 15, né? E o D, que é a distância que eu quero, vai ser igual a raiz quadrada de 15. Pronto. A distância entre
o centro da esfera ao centro do círculo formado pela seção é igual a raiz quadrada de 15. Certinho? Beleza, mais uma questãozinha de seção meridiana. Olha só, um plano intercepta uma esfera a uma distância igual à medida do raio da seção que ela determina na esfera. Sabendo que o raio da esfera mede 4 centímetros, determine. Ó, mais uma vez uma questão que envolve seção meridiana. Ó, tá? É a mesma historinha aqui da questão anterior. Tá? Vamos analisar aqui. Ó. Então você tem aqui a esfera. Sua esfera. Tá? Aí você tem aqui uma seção. Passou uma seção aqui cortando, como se faz na laranja, né? E formou aqui um círculo. Formou aqui um círculo. A questão fala o seguinte, ó, que a medida do raio da seção, uma esfera determina a mesma distância igual à medida do raio da seção que ele determina na esfera. Olha só, ele está falando o seguinte, galera, que essa medida aqui, ó, desse raio da seção, se você chamar de x, ele tem a mesma medida aqui da distância dos dois centros, também é x, certo? E o raio da esfera é 4. E o raio da esfera é 4. Certo? Então, a mesma historinha. E aí ele quer saber aí quanto é a área da seção. Para eu descobrir a área dessa seção aqui, eu preciso descobrir quem é esse x. E a gente consegue fazer isso com o teorema de Pitágoras. Ele quer a área do círculo máximo e quer a área da superfície da esfera. Olha só, primeira coisa é encontrar esse valor de x. Ó, tá? Aplica o teorema de Pitágoras. Eu posso dizer que x ao quadrado mais x ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Tá? Soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, a mesma coisa. Então você vai ter aqui 2x ao quadrado igual a 16. É isso? 2x ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 16 dividido por 2. X ao quadrado vai ser igual a 8. E o x vai ser igual a 2. Raiz quadrada de 8. Se você simplificar isso aqui, você vai encontrar 2 raiz de 2. Ó. Fazer aquela simplificação de radical. Galera, aí ficou fácil, né? Ele quer saber, por exemplo, a área da seção. Tá? Ele quer saber a área da seção. Vamos criar aqui esse espaçozinho para a gente poder responder. Tá? Ele quer saber a área da seção. A área da seção é π vezes o x ao quadrado, né? Certo? Então, a área da seção ó, vai ser π vezes o x ao quadrado. Que é o raio ao quadrado, o meu raio é x. Então, a área vai ser igual a π vezes... Vou deixar até raiz de 8, porque fica mais fácil eu extrair raiz de 8 ao quadrado. Certinho? Então, cortando aqui, ó, você vai ter que a área da sua seção vai ser igual a 8π centímetros quadrados. Certo? Aí ele quer saber a área do círculo maior. O círculo maior é essa área aqui, ó. Então, a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, π vezes 8 ao quadrado. Vezes 4 ao quadrado. Né? Que já que eu falou do raio. Então, você vai ter que a área é igual a 16π centímetros quadrados. Beleza? E para finalizar e calcular a área da superfície é 4π r ao quadrado. Certo? Então, a área vai ser igual a 4 vezes π vezes 4 ao quadrado. Ou seja, a área da superfície vai ser igual a 64π centímetros quadrados. Ok, turminha? Então,
Espero que tenha ajudado. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.